Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual período você está ouvindo esse programa, mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 10º episódio aí deste podcast cheiroso, gostoso chamado A Que Curso Chegamos? Um projeto aí da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Estadual do Centro-Oeste, que tem como intuito mostrar o que a Unicentro oferta na graduação. Então sejam muito bem-vindos a mais esse programa e começando as apresentações aqui, gostaria de chamar ele, o cara todo viajado, Lucas Gomes Timóteo. Seja muito bem-vindo aí ao episódio de hoje. Agradeço a introdução, Vitor, e estamos aqui direto da borda da Terra plana. E agora vamos falar em qual tema, né? Se você leu o título, você já sabe qual o tema que vamos falar hoje, mas é o curso de jornalismo aí, ofertado pela Unicentro. E para falar em nome do Departamento de Comunicação Social, convido ela, Ariane Carla Pereira. Seja bem-vinda, prof. Oi, Vitor, boa noite, bom dia, boa tarde, como você disse para todo mundo que está acompanhando esse podcast. Para mim é um prazer falar sobre jornalismo e quero dizer para quem está ouvindo que o meu objetivo é fazer que todo mundo saia daqui tendo convicção de que jornalismo é o melhor curso que tem e que vale a pena fazer jornalismo, sobretudo na Unicentro. O Lucas ali já ficou meio doído, né? Publicitário. E também temos aí Vitor Tel, que chegou atrasado, né? Vitor Tel, seja bem-vindo. Obrigado, eu cheguei para ficar. Nossa, que pena. Então, seja muito bem-vindo aí. E agora, representando os acadêmicos do curso de jornalismo, eu convido ela, Raíssa Braga. Olá, Raíssa, seja bem-vinda. Oi, gente, eu concordo super com a Ariane, assim, eu acho que vocês têm que sair daqui amando jornalismo e fazendo no Unicentro, porque assim, eu sou suspeita em falar, porque é um negócio que amo fazer. É isso aí. E representando os egressos do nosso curso aí, convido ele, Diego Canci. Seja bem-vindo, Diego. Oi, pessoal, obrigado pelo convite, por participar. Muito, muito bacana. Espero também poder contribuir para que quem está na dúvida aí, está querendo saber se vai ou não seguir essa profissão, possa ajudar um pouquinho com a experiência, pouca ainda, mas poder passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho já do mercado também. E para começar o nosso bate-papo, gostaria de chamar ele, Lucas Gomes Timóteo, que está ajeitando o botão ali do microfone, não sei o que está fazendo, mas para falar trazer algumas informações sobre o curso de jornalismo na nossa instituição. Então vamos lá. O curso de jornalismo ele é ofertado no campus Santa Cruz, em Guarapuava, em período integral. Ele tem duração de 4 anos. A cada ano, a Unicentro oferta 9 vagas pelo vestibular, 3 vagas pelo PAC e outras 13 vagas pelo SISU. Então, totaliza aí 25 vagas por ano. Desde a primeira turma de formados, né, em 2005, até o último ano, que encerrou agora mês passado, a Unicentro formou 227 jornalistas. E, de acordo com o sistema acadêmico da Unicentro, nós temos hoje, em 2021, 71 alunos matriculados no curso. Então, temos aí mais de 2 centenas de jornalistas formados pela Unicentro em toda a história do curso. Olha aí, eu sou um deles. Eu e o Diego aí somos os jornalistas formados aí pela instituição. Mas o que faz um jornalista? Essa é a pergunta principal e quem vai responder ela é a professora Diane. Nossa, Vitor, é uma pergunta muito complexa, porque o jornalista faz muitas coisas, né? E o jornalismo é uma profissão que está em constante transformação desse fazer e desse saber fazer, porque muito do jornalismo, o principal do jornalismo é informar, é levar informação apurada, informação de qualidade, informação verificada, né, para a população. Mas, para que a gente forneça essa informação, a gente precisa de um meio, e esse meio, ele é sempre ligado à tecnologia, né? Então, por conta da tecnologia, a gente tem sempre mudanças nos modos de se fazer, então, esse telejornalismo e no que faz o jornalista. Mas o jornalista, de modo geral, o grande objetivo dele é apurar informações e levar informações à sociedade para que a sociedade possa, então, entender o mundo em que ela vive e se posicionar nesse mundo, se posicionar diante dos fatos, dos acontecimentos. O jornalista, então, ele pode ser o que a gente chama de produtor, que é aquele cara que está sempre na redação, levantando as informações, vendo o que pode ser pauta, o que a sociedade está falando, ou do que a sociedade precisa falar. Ele é um cara que agenda as conversas, os debates sociais daquele dia ou do dia seguinte a partir
partir do que ele decide que é a notícia e que vai ser noticiado então. A gente também tem os repórteres, que são os jornalistas que estão na rua a maior parte do tempo, a partir da definição do que é notícia, do que é pauta pelo produtor. Esse repórter ele vai para a rua, ele vai conversar com as pessoas, porque o jornalismo ele é feito para pessoas, mas também a partir de pessoas, né? Então, para quem quer ser jornalista, é muito importante gostar de gente. Não tem como a gente ser jornalista sem gostar de gente, porque a gente vai estar falando, lidando com gente o tempo todo. E precisa gostar de ouvir as pessoas também. Além do repórter, a gente também tem os editores, que são as pessoas, os profissionais que vão dar a cara final da notícia que vai ser veiculada, seja na internet, seja na televisão, no rádio. E aí, quando eu falo desses veículos, eu já estou dando uma ideia também das possibilidades de trabalho do jornalista, né? O jornalista pode trabalhar com fotografia, ele pode trabalhar com mídias sonoras, que até pouco tempo era só o rádio, mas hoje ele pode trabalhar como a gente está fazendo aqui hoje, né, na produção de podcasts que circulam pelas redes, né, com a ajuda da internet. Ele pode trabalhar, além da imagem estática, que é a fotografia, com a imagem em movimento, sendo repórter cinematográfico, no caso das emissoras de TV e mesmo das plataformas audiovisuais que a gente tem. O YouTube é um grande exemplo disso, né, de como é que a gente tem produção de conteúdo fora das emissoras também. Ele pode ser repórter de texto, cada vez menos, né, jornais e revistas, porque a gente tem deixado de ter a circulação do material impresso, mas a gente continua tendo essas informações que seriam do impresso veiculadas agora nas telas, né, dos computadores, dos smartphones. Então, o jornalista, ele é o cara que faz um pouco de tudo com o objetivo de levar informação para a comunidade, para a população. E a professora já falou um pouco sobre a questão das profissões, das áreas dentro do jornalismo, mas eu gostaria que Lucas trouxesse um pouco das informações dessas profissões e também do salário, porque muitos gostam de saber quanto que ganha, né, um profissional na área. Então, Lucas, prepare o seu coração para contar essa notícia para nós. Vamos lá, vamos agradar o pessoal que quer ser jornalista. Então, como a Ariane comentou, né, a profissão habilita você a trabalhar em diversos meios de comunicação, seja na área impressa, na audiovisual, na mídia da internet, enfim. E o salário, a gente se baseou no guia da carreira, ele separa conforme ao veículo que você está trabalhando e no cargo. Então, aqui diz que estágios em jornalismo, que apesar de, se eu não estou enganado, não é permitido pelo sindicato, mas estágio após formado, diz aqui a observação, pode variar entre R$800 e R$1.036, cinegrafista R$1.800, produtor de vídeo R$1.400, analista de mídias sociais R$1.600, assessor de imprensa R$2.350, repórter R$2.850, editor de vídeo R$1.700, coordenador de comunicação R$4.620, gerente de comunicação R$6.200. Varia bastante conforme o veículo, como eu mencionei, o tamanho do veículo, a localização, né, geográfica, são várias variáveis, boa essa, que influenciam no salário. O jornalismo, ele é uma profissão regulamentada, né, no Brasil, e a gente tem sindicatos que representam a categoria. Cada estado a gente tem o próprio sindicato que negocia com o outro sindicato, que é o dos patrões, o sindicato dos jornalistas e dos patrões. E aí, em cada um dos estados brasileiros, a gente tem variação de piso salarial, né? Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem um piso superior a essa média apresentada pelo Lucas, né? O piso salarial estabelecido na convenção coletiva de patrões e jornalistas é de R$ 3.674. Então, esse seria o salário base do jornalista que entra na profissão aqui no estado do Paraná. Eu ia fazer a piada do Raimundo Nonato e o salário O, mas não tem como falar em o salário O agora, depois dessa informação. O Vitor, quando entrou a fazer jornalismo, ele queria ser aquele que entregava o jornal, né, Vitor? O jornaleiro, você diz? Isso. Tem também um salarial desse.
Mas, como a professora, o Lucas, já falaram sobre a questão das ramificações, né, da profissão, o Diego, ele é formado pela Unicentro, né, é filho da Unicentro, desde 2018, se eu não me engano, pegou o diploma em 2018, né, e desde então vem atuando na área. Diego, como que foi essa trajetória nesses 3 anos aí de formado? Bom, eu entrei primeiro na faculdade em 2014, né, na turma de 2014, e terminamos em dezembro de 2017. Então eu colei grau em fevereiro de 2018, acho que no último dia de fevereiro de 2018. Desde então, assim, foi uma trajetória, acho que até rápida, né, são um pouco mais de 3 anos e já fiz bastante coisa. Eu comecei trabalhando com internet. No primeiro ano, assim, foi um pouco complicado, né? Os primeiros meses a gente acha que quando sai da faculdade nunca vai arrumar emprego, mas tem que ter um pouco de calma. O meu primeiro trabalho, então, foi com internet, com web. Eu já tinha feito alguns estágios durante a faculdade, mas eu comecei a trabalhar em Cascavel, em um portal de notícias lá. Durou bem pouco tempo, durou meu primeiro contrato de experiência, 45 dias. E aí eu fui trabalhar com assessoria de imprensa, fiquei 4 meses e depois disso eu consegui a minha primeira vaga como repórter de TV, que era assim a área que eu tinha mais afinidade, que era o que eu queria. Fiquei 10 meses em Foz do Iguaçu, numa empresa antes da que eu tô agora, e em agosto de 2019 eu entrei na RPC, então já são praticamente 2 anos como repórter em Umuarama, da RPC RPC Noroeste, que a gente chama, né? Na cidade de Umuarama. Vai completar 2 anos daqui 2 semanas. Olha só, para se você é de fora do Paraná e está ouvindo esse podcast, a RPC aí é a Rede Paranaense de Comunicação, que é uma das filiadas aí da Rede Globo, aqui no estado do Paraná. Raíssa, o que você já está quase terminando o curso, né? Mas o que chamou a sua atenção para vir para a área do jornalismo, vir para essa área tão gratificante, tão maravilhosa aí? Ai, gente, jornalismo é uma área da comunicação e eu falo demais. Eu me acho bem comunicativa e eu acho que o jornalismo foi o primeiro curso que eu pensei em fazer. Eu tinha lá meus 13 anos, gostava muito de ler, eu gostava muito de assistir jornal e as ramificações, seja... Na época não tinha, mas hoje seja podcast, seja revista, então assim, eu gostava. Eu sou natural de São Paulo, eu passava pela Editora Abril, nossa, eu quase desmaiava, eu queria trabalhar lá, agora fechou, né, mas enfim, o mundo destruindo nossos sonhos, brincadeira. Mas eu passava assim pela Editora Abril e falava um dia, e eu tinha lá meus 13, 14 anos, um dia eu vou trabalhar aí, como a prof. Ariane falou, que jornalismo é de pessoa para pessoa. Eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de falar. Então, assim, além de ler e etc., isso me chamou muita atenção. Eu falei, não, migrei para as outras áreas, né? Afinal, eu era muito nova, mas com 17, 18 anos, voltei para o jornalismo e cá estou, quase formada. E você, Diego, o que chamou a tua atenção? O que fez você querer cursar jornalismo? Bom, a questão de ser comunicativo eu acho que foi um pouco, mas eu lembro assim de querer fazer jornalismo desde que eu comecei a pensar em fazer faculdade, lá com meus 12 anos, por aí. Aí ficou mais forte mesmo quando eu entrei no ensino médio, então já pensava em fazer faculdade, sempre quis jornalismo. Nunca foi assim 100% de uma certeza que eu ia fazer isso, mas sempre foi assim, 85%, digamos assim. Acho que a TV me fascinava bastante, por isso que é até a área que eu sempre tive mais afinidade, sempre mais vontade de estar perto. Apesar disso, eu posso dizer que eu sou bastante tímido. As pessoas às vezes não relacionam, né? Mas fora ali do dia a dia eu tenho uma certa timidez, mas isso não me atrapalha para trabalhar, pelo contrário, acho que eu consigo me concentrar bem, ter bastante foco. Gosto muito da TV, do telejornalismo, mas é claro, hoje assim, a gente tem que pensar que não dá para fazer uma coisa só. No jornalismo é isso também. A gente está cada vez mais multimídia, tem que fazer de tudo. É esse o profissional que todo mundo espera, então a gente não vai fazer só uma coisa. Tem que pensar que o jornalismo tem esses dois lados. Primeiro que se você só tem uma possibilidade, se você só gosta de fazer uma coisa, vai dificultar um pouco, mas por outro lado também abre muito mais o leque, né? Você consegue partir para várias áreas, fazer várias coisas. Então eu acho que essa possibilidade assim, de poder falar e poder trazer as notícias, eu sempre gostei muito disso. Eu acho que o que me aproximou primeiro foi a TV. Depois eu conheci as outras áreas,
mas por coincidência ou não, hoje eu sou repórter de TV e estou muito feliz. Olha só que bacana. A professora Ariane também, antes de ser docente da nossa instituição, ela também trabalhou como jornalista, atuou na área ali meu Deus, eu me embolei tudo, mas enfim. Professora, como que foi essa experiência? O que te chamou a atenção também no jornalismo para ingressar no curso? Você não é formada pela Unicentro, né? É formada por outra instituição aqui no estado do Paraná, né? Mas o que te chamou a atenção em atuar nessa área? Eu acho que em nenhum momento da minha vida eu pensei, mesmo, né, de pequena, em ter outra profissão que não fosse ser jornalista. Eu acho que eu nem sabia direito, quando eu era criança, o que seria ser jornalista, e sempre dizia que eu queria isso, né, que era isso que eu queria fazer na minha vida. Assim como a Raíssa, eu sou muito comunicativa, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, sobretudo, e assim como o Diego, eu também sou tímida, mas eu acho que isso não impede ninguém de ser jornalista. Pelo contrário, o que faz a gente ser jornalista é ter empatia pelo próximo, né? E quando a gente tem empatia, a timidez a gente deixa de lado para poder ouvir o outro, né? E poder contar para as outras pessoas quais são as mazelas, né, da sociedade. E quando eu digo isso, eu não tenho como deixar de falar da principal definição do que é ser jornalista, no meu ponto de vista, que você foi meu aluno, Diego foi meu aluno, Raíssa foi minha aluna, todos já ouviram eu dizer, e eu vou dizer aqui que é a definição do Clóvis Rossi, que foi um grande jornalista de impresso, né? Ele terminou a carreira dele na Folha de São Paulo, aliás, trabalhou boa parte da vida dele na Folha de São Paulo. E na década de 80 ele escreveu um livrinho chamado O que é jornalismo, e outro chamado O que vale a pena ser jornalista. Recomendo para todo mundo que tem vontade de ser jornalista para ler. E ele dizia que o jornalismo é a constante batalha pela conquista das mentes e dos corações para a causa da justiça social. E, para mim, acho que esse sempre foi o ponto principal do jornalismo, né? Então, desde sempre eu quis ser jornalista. Quando eu entrei na faculdade, esse foi o primeiro livro que eu li, né, por orientação de um professor. Como o Vitor disse, eu fiz faculdade em outra universidade estadual, na de Londrina. Quando eu fiz faculdade ainda não tinha o curso de jornalismo da Unicentro. E eu acho que é isso o que me movia na faculdade, foi isso que me moveu enquanto eu fui jornalista. Eu trabalhei durante 7 anos numa redação de televisão, assim como o Diego. Eu fui jornalista também da RPC, só que em Maringá. E lá eu fui produtora, fui repórter e, sobretudo, fui editora e apresentadora de telejornal. E depois de um tempo, eu saí da redação e vim ser professora, e acho que a frase do Clóvis Rossi é o que continua me movendo. A gente só vai ter uma sociedade melhor a partir do momento em que a gente tiver pessoas que olham para essa sociedade e percebem essas durezas que a gente enfrenta no dia a dia, né, e que, sobretudo, as pessoas menos favorecidas enfrentam, e pessoas que estejam dispostas a contar essas histórias, a denunciar essas histórias, né. Pode parecer que a gente hoje, diferente da década de 80, quando a gente vivia uma ditadura, o país tinha uma grande recessão, né, quando o Clóvis Rossi escreveu que a gente não tem mais injustiça social para corrigir, mas a gente tem uma série de outras injustiças que precisam ainda ser corrigidas, e essas injustiças sociais, elas se multiplicam dia a dia e elas são diferentes. Eu vou citar só um exemplo, que é a minha área de pesquisa aqui, que é a questão da não igualdade entre homens e mulheres, né? Então, essa é uma das injustiças sociais que a gente pode e deve falar no jornalismo para fazer com que a sociedade também reflita em relação a isso, que é o agendamento que eu falei lá no começo da nossa conversa. Então, o que me fez ser jornalista foi muito disso, porque desde pequena eu sempre tive muito essa sensação de inquietude, essa sensação de que as coisas não estavam bem, né, e que eu não poderia olhar para aquilo e achar que aquilo era normal, que aquilo era natural. Então, acho que ser jornalista é isso, é que a gente olhe, veja o que não está bem e tenha coragem de denunciar e fazer com que as pessoas também olhem para esse problema, por mais cruel que seja, né? Por mais sofrimento que causa, inclusive, na gente. Eu queria perguntar o seguinte, assim, tanto para a Ariane quanto para a Raíssa e para o
pro Diego. Eu, quando entrei na faculdade, né, eu sou da primeira turma de comunicação, então, na minha época ainda era núcleo comum. Os 2 primeiros anos era turma de jornalismo junto com propaganda. Era tudo quando a gente entrou, época. Então, na época que eu fiz, digamos que a visão era daqueles veículos tradicionais, né? Televisão, rádio, jornal, e o YouTube nem existia na época ainda. E não faz tanto tempo. Assim, a gente vive falando sobre as profissões do futuro, né? Que tem que rever como que vai ser essas novas graduações e tal. O jornalismo, eu acredito que nunca vai deixar de existir, mas vai mudar como já está mudando, né? Você acessa o YouTube, você vê diversos canais feitos por um jornalista, 2, um cinegrafista, enfim. Há novas mídias muito mais democráticas que trazem coisas boas, obviamente, mas que também trazem coisas ruins. E qual que é a visão de vocês enquanto a isso, assim, para quem pretende fazer jornalismo? Isso pode ser um benefício pro jornalista em si, como pro seu potencial público, ou isso pode trazer mais consequências do que benefícios? Meu Deus, que pergunta profunda! Não sabia que a gente tinha chegado no episódio de filosofia aqui, que é uma pergunta regada no pensamento filosófico. Diego, seria assim, então... Eu sabia que a gente tinha passado. Enfim, eu começo, depois eu passo a bola para a Raíssa e para o Diego. Eu acho que tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, né? E a democratização da informação, ela também tem seu lado bom e seu lado ruim. Sobretudo a democratização da comunicação. Então, quando a gente tem novas tecnologias, a chegada dessas novas tecnologias, e aí eu incluo as plataformas digitais, eu incluo o celular que a gente carrega no bolso e que tem capacidade de gravar vídeos em alta definição, gravar áudio em alta definição. No celular mesmo a gente consegue editar algumas coisas, seja em áudio, seja em vídeo, enfim. Isso, obviamente, faz com que todos nós nos tornemos produtores de conteúdo, né? Eu não diria de notícias, eu diria produtores de conteúdo, porque para produzir notícia, produzir informação, eu acho que passa por toda uma formação e é por isso que existe o curso de jornalismo. Então, enfim, essas plataformas têm um lado bom, porque elas permitem que todos nós sejamos produtores de conteúdo. A gente tira das grandes mídias essa exclusividade que existia até o final dos anos 90. Se a gente for pensar no próprio YouTube, o primeiro slogan dele foi, e o próprio nome né, a sua TV. No sentido de que todo mundo pudesse produzir conteúdo. Mas essa democratização permitida pelo YouTube, lá no começo, que era um sonho, digamos assim, ele também é desvirtuado ao longo do processo quando, por exemplo, ele é comprado por um grande conglomerado. É uma ilusão a gente pensar que quando a gente está no YouTube, a gente está saindo da mão dos grandes empresários, das grandes empresas de mídia. O YouTube é do mesmo grupo de uma série de outros instrumentos midiáticos que a gente usa assim, de uma série de outras redes sociais. Então a gente tem ali também uma concentração de informação. E o que é pior, a gente tem concentração da comunicação na mão de grandes grupos e não tem ninguém que faz a curadoria desse conteúdo que é postado no YouTube, como desse conteúdo que é postado nas plataformas de podcasts, por exemplo, não há uma curadoria. Quando eu falo em curadoria, é que não há uma responsabilidade pelo conteúdo daquilo que é divulgado, que é colocado no ar, que é reproduzido incessantemente, copiando o link e colocando, por exemplo, em outra rede social, que é o WhatsApp, que também é do mesmo grupo. Então, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Foi bom lá no começo, como um grande sonho, um grande ideal, a democratização da comunicação, que não se concretizou efetivamente, porque passou também a estar na mão de grandes conglomerados e que hoje nos torna mais reféns do que os grandes conglomerados nos deixavam lá no começo, porque se hoje em dia a gente tem fake news, e fake news que acabam fazendo com que a nossa vida não seja exatamente o que ela deveria ser, né? Que as pessoas tenham uma visão distorcida da realidade para um lado ou para o outro, a gente não tem
uma busca por uma objetividade da difusão de conteúdos, que eu repito, não é informação, do mesmo modo que eu também não gosto do termo fake news, porque se é news não pode ser fake, tem que ser verdadeiro. O que a gente tem ali é uma difusão de mentiras, e de modo proposital. Então, tem esse lado, né, que as pessoas acabaram ficando à margem dessa disseminação de notícias falsas, e notícias falsas que acabam prejudicando o nosso dia a dia. E a pandemia de Covid-19 foi um grande exemplo disso. Então é isso, Lucas. Eu acho, obviamente, né, que foi bom a democratização, mas acho muito ruim as consequências dela, desse ponto de vista de não ter uma curadoria do conteúdo que circula. Não tem nenhum jornalista, por exemplo, que vai apurar, né, e dizer se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso, evidentemente. E as pessoas não acreditam quando o jornalista diz que é falso. E lá no começo da sua pergunta, você falou sobre a mudança do curso. É óbvio que é necessário, o jornalismo ele é atrelado à tecnologia, então sempre que a gente for falar de telejornalismo e formar alguém para o mercado de trabalho, a gente tem que estar capacitando essas pessoas a saberem lidar com essas tecnologias que estão em constante transformação. Eu tenho certeza que a tecnologia que o Diego hoje usa não é a tecnologia que ele ouviu falar na graduação, porque ela já mudou, como não é a tecnologia que a Raíssa tinha disponível no primeiro ano da faculdade e agora no último, porque essas mudanças tecnológicas, elas estão muito aceleradas. Bom, vou falar então aqui da minha visão. Alguns pontos, assim, até que eu gostaria de falar em relação a essa questão. Eu acho que é uma discussão bem ampla que tem que ser feita. Eu vou começar por uma parte aqui importante, que talvez seja uma curiosidade de alguém que está pensando em fazer o curso ou não. Na época que eu comecei a fazer jornalismo, tinha uma discussão ainda maior do que essa, que era jornalista precisa de diploma ou não. Eu acho que a gente já passou dessa fase, eu espero, pelo menos, que a gente já sabe que para ser jornalista, com todo respeito àquelas pessoas que fazem, né, trabalham com comunicação há um bom tempo, mas não tem como não passar por uma universidade, uma faculdade de jornalismo, é muito importante. Então a questão do diploma é fundamental. Bom, aí a professora Ediane falou alguma coisa sobre isso, né? Eu acho que a pandemia deixou ainda mais em evidência essa situação. Hoje a gente, além de trazer informação enquanto jornalista, eu, por exemplo, posso dizer que eu trabalho com hard news, que é aquele jornalismo do dia a dia, né? A informação ali pesada mesmo, sobre tudo. A gente tem que lidar com a desinformação. E aí tem dois pontos, né? Um ponto, é claro, extremamente negativo, porque esses novos meios, WhatsApp, enfim, redes sociais, elas colocam em contraponto a informação que é trazida por alguém que tem toda essa preparação, que, como a professora citou, não existe nesses meios, né? Essa curadoria, que seria apuração, né? A gente já vê problema de apuração em notícias nos meios tradicionais, enfim, em todos os meios, mas nesses novos meios, digamos assim, especificamente, praticamente não existe crivo, não existe um filtro. Então, qualquer pessoa coloca uma informação ali sem checar, a segunda pessoa compartilha e torna uma bola de neve que depois é muito mais difícil de compensar. E essa informação chega muito mais rápido, por exemplo, do que a televisão, que é o meu meio no caso, né? Então a gente acaba tendo que combater essa desinformação e esse é um problema muito grande. Agora, em relação a essas mudanças, eu posso dizer assim que eu estou há 3 anos trabalhando como repórter de TV, eu tive telejornalismo no primeiro e no segundo ano. Não é uma crítica, mas é algo assim dessa evolução mesmo. Já não era, quando eu estudei telejornalismo, já não era mais o que era praticado. Quando eu entrei em 3 anos, absorvi diversas mudanças que eu já não tinha aprendido lá atrás, mas que se eu começasse agora há 3 anos, quando eu entrei na TV, já também não é mais a mesma coisa. Então, infelizmente ou felizmente, essas mudanças elas são recorrentes e não tem como a gente absorver tudo isso. Então, no dia a dia mesmo, essas mudanças elas acontecem a todo tempo, seja por uma estratégia de um veículo ou outro, ou mesmo por uma necessidade do mercado, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Agora, uma questão que eu acho muito importante também, a nova maneira de fazer comunicação, algo que a gente poderia chamar de super especializado, né? Tem também 2 pontos, na minha visão.
e eu acho que aí entra um pouco na pergunta que o Lucas fez. Cada vez mais as pessoas vão atrás daquilo apenas que interessa a elas. Isso colabora para uma polarização de pensamentos, porque os algoritmos que tem aí na internet fazem com que aconteça isso. Por isso que eu acho que é ainda muito importante que as pessoas busquem as informações nos meios tradicionais. Porque, é lógico, tem ali a linha editorial, tem a questão de todo o processo, não existe 100% imparcialidade, é impossível, mas os meios tradicionais ainda trazem esses contrapontos, trazem notícias variadas. Se a gente ficar só naquilo, no super especializado, só naquilo que a gente quer e ainda com os algoritmos influenciando tudo isso, aí é que a gente não vai ter informação mesmo. A gente só vai ter aquilo que a gente quer saber, quer ouvir, não vai ter a segunda opinião, e eu acho que é nesse ponto que o jornalismo, não sei se eu posso usar esse termo, mas eu acabei usando já, o jornalismo tradicional tem ainda, e é tão importante. Talvez seja um pouco difícil de assimilar tudo o que eu falei, assim, mas eu defendo ainda esse jornalismo que a gente chama de tradicional, porque é muito importante e tem ainda essa apuração que a gente aprende na faculdade, que com certeza quem fizer o curso vai aprender também. Bom, eu vou começar falando das mudanças, que vai ser muito mais simples. Gente, eu sou um feto, ainda nem me formei, então assim, sobre as mudanças não sei, eu posso dizer que o que era falado do jornalismo impresso no meu primeiro ano, que foi há 3 anos atrás, já não é falado hoje, eles já baseiam mais em web, jornalismo para web mesmo. Mas, enfim, são as únicas mudanças, é a única mudança que eu posso falar sobre, né? Mas sobre a pergunta do Lucas em questão da desinformação, da democratização da informação, o que eu posso dizer eu concordo tanto com a Ari, tanto com o Diego, porque, assim, eu acho importante a gente democratizar essa informação, só que o combate à desinformação é cansativo. A gente vê os jornalistas suando sangue para tentar falar, gente, isso aqui é mentira. E mesmo assim, a população não acredita, porque, enfim, eleições foram vencidas por conta de fake news, a pandemia está do jeito que está por conta de fake news. Então, o que eu posso dizer é um trabalho árduo e eu vejo como solução mesmo que a Ari e o Diego falaram, de ter formação acadêmica, porque agora eu estou mais fresca na academia e eu posso dizer que desde o início, desde a minha primeira aula, eu nunca esqueço que o jornalista é a testemunha ocular da história, que o jornalista tem que estar lá, que o jornalista ele tem que atestar as informações, ele tem que verificar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele tem que ter fonte. Então, assim, no curso a gente aprende muitas coisas que são indispensáveis para a produção do bom jornalismo. Então, é isso. Vitor, eu como gosto de falar muito, vou falar mais um pouco. Fique à vontade. Eu acho que a Raíssa tocou num aspecto aqui que é fundamental e o Diego também já tinha falado. Por mais que a universidade, e muitas vezes a universidade pública, que é o lugar de onde a gente fala, ela esteja defasada em termos de equipamentos, ou seja, em termos de tecnologia, a nossa defasagem, ela nunca será em termos de conteúdo e criticidade. Ela sempre vai fazer com que os nossos estudantes, ao terminar o curso de jornalismo e recebam o canudo lá, né, que os torna aptos a exercerem o jornalismo, ela faz com que eles saibam ser jornalistas efetivamente, porque a tecnologia, ela é um aparato, a tecnologia, ela é meio, ela não é fim, o fim é a informação. Então, a graduação, ela vai sempre permitir que, independente da tecnologia, a gente possa sair da universidade apto a falar com as pessoas, entender onde está a informação, onde buscar dados, fazer essa contraposição entre o que diz a fonte A, a fonte B e a fonte Z, ou seja, a gente consegue tentar levar um resumo do que pode ser entendido, né, para que as pessoas
tirem a própria conclusão. É diferente desses outros modos de se difundir conteúdo, em que as pessoas se acham melhores do que os jornalistas, em que o que elas estão levando é uma visão de mundo. É por isso que o jornalista é tão atacado, né? E o jornalismo é tão atacado na contemporaneidade. Porque as pessoas não querem mais que a gente leve uma pluralidade de visões. Elas querem que seja levada só a visão delas de mundo, que é o fenômeno que a gente chama hoje de pós-verdade, que é a minha verdade, não a verdade efetivamente. Então, o estudante de jornalismo, ele vai estar sempre pronto, quando ele termina a graduação, para buscar, então, uma pluralidade de informações que ele vai entregar ao seu telespectador, ao seu ouvinte, ao seu leitor, enfim, para que esse sujeito possa tirar as conclusões sozinhas. Diferente dessas outras mídias, em que a gente entrega apenas uma versão e aquela é a versão que eu quero, pronto, acabou. E eu vou dizer, olha, tá vendo? É isso. Mas eu não dei a chance da oposição, né, do que é distinto, falar comigo. E veja, o jornalismo é tão importante na sociedade e ele não tem como morrer, como disse o Lucas, no meu ponto de vista, porque todas as pessoas hoje em dia querem ser jornalistas, né? Então, quando eu faço conteúdo, produzo um conteúdo e coloco lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, falei um monte de marca agora, o que eu tô fazendo é querer ser jornalista, né? E eu tô reconhecendo, então, dessa forma, a importância da expertise do jornalista e a importância do jornalismo enquanto função social. E é tão importante, para além disso, que palavras ou expressões que são do nosso dia a dia, que a gente discute na universidade, nas nossas pesquisas e nas nossas aulas, fazem parte do cotidiano das pessoas, como a própria pós-verdade que eu falei agora, a desinformação que o Diego falou e as fake news que eu falei lá no começo. Todo mundo usa essas palavras, né, esses jargões. Eu acho que isso é um reforço da importância do jornalismo e um reforço de que as pessoas entendam a importância dessa profissão para o desenvolvimento social das comunidades, né? E reforço, a pandemia mostrou isso, né? No início da pandemia, a gente teve um aumento de quase 50% na busca de informações dos meios tradicionais. Eu não diria, Diego, que é jornalismo tradicional, porque jornalismo é o mesmo. É aquele que busca informação e apura e leva informação de qualidade para o leitor, telespectador, ouvinte. Mas eles buscaram os meios tradicionais, a televisão, a emissora de rádio, os jornais, porque ali eles sabiam que era informação confiável. Então, a gente teve um acréscimo de 50%. E é sempre nas situações de crise que a gente efetivamente valoriza o que é importante socialmente, né? E acho que o jornalismo é um exemplo disso, da importância dele. Se eu puder complementar um pouco o que a professora falou, só de uma parte que eu havia comentado também, em relação a essa defasagem. A questão das mudanças em si, eu posso falar pela minha área, elas, assim, apesar delas acontecerem o tempo todo, para quem olha de fora, elas são sutis. Então, assim, para quem está pensando, né, na questão do que vai aprender, na questão mais técnica, além, é claro, dessa importância que a gente já falou, da toda a base teórica, enfim, você fazendo a faculdade, eu posso falar pela Unicentro, você vai sair com uma base que você vai conseguir, sim, atuar no mercado de trabalho. Então, não é uma questão que o que você vai aprender, você vai sair, vai estar defasado e não serve mais. Não é isso. Essas mudanças que vêm acontecendo, elas acontecem o tempo todo, sempre aconteceram, mas elas são sutis. Agora, claro, uma velocidade maior, muito mais rápido, pela questão dos meios, mas elas são sutis. Então, para quem for fazer o curso, pode ficar tranquilo, porque com tudo que você aprender, tanto na questão técnica como na questão teórica, tudo isso vai sim formar você vai poder entrar no mercado com toda certeza. Foi assim que eu, por exemplo, entrei no mercado, na questão como repórter de telejornal. Vou dar um exemplo, Diego, para complementar o que você disse, e você depois confirma, não me deixa mentir sozinha aqui. Quando a gente está em casa assistindo o telejornal, por exemplo, que o Diego faz, nós, telespectadores, não conseguimos identificar, na maioria das vezes, reportagens que são feitas por uma equipe formada por repórter e repórter cinematográfico, em que o repórter cinematográfico está lá com a própria câmera, e outras que são feitas só pelo repórter, em que ele faz tudo com o celular. O público médio não consegue identificar isso.
Mas quem está na redação tem que fazer essa mudança. O Diego agora mesmo, com o cinegrafista dele, ele estava de férias, ele teve que trabalhar sozinho e ele fez tudo, o que a gente chama de vídeo-reportagem, que é a reportagem feita só pelo repórter, sem o cinegrafista, né? Isso é um cenário em que a gente não trabalhava na graduação, né? A gente sempre gostava que os alunos saíssem com as câmeras para que eles aprendessem a fazer imagens com câmeras profissionais, mas que agora na pandemia a gente também teve que passar por isso para a produção remota, em que todo mundo começou a produzir com celular. Então, acho que é só um exemplo dessa defasagem técnica, né, Diego, para ficar um pouquinho mais claro para as pessoas. Acho que você podia complementar aí para as pessoas não acharem que eu estou mentindo. Não, é isso mesmo. Hoje a gente participa praticamente de todos os processos, porque na TV mesmo, né, numa redação de telejornal, teoricamente a pauta ela surge ali com o produtor, passa pro repórter na rua, com o repórter cinematográfico, depois vai pro editor, até ir pro ar, né, digamos assim. Hoje, muitas vezes a gente tem que absorver todos esses processos, né. Eu fiz muitas reportagens em que eu mesmo produzia a minha reportagem, eu filmei, eu captei as imagens, eu só não editei porque eu não tenho um meio de edição aqui, mas eu poderia editar, porque a gente tem a gente aprende tudo isso também na faculdade. Realmente, assim, essa mudança, o público em geral não percebe. Tem algo muito característico, assim, aqui, que a gente faz os links, né, a gente faz as entradas ao vivo, e aí o pessoal normalmente percebe que eu tô sozinho, porque a gente recebe esse feedback na rua, quando eu tô dentro da redação, porque daí lá eu coloco a câmera no tripé e fico no mesmo local. Então eu faço várias entradas ao vivo do mesmo local, quase que estático ali, né? E quando eu tô na rua, não. Tem movimento, a gente vai, passa para um lugar, passa para outro. No mesmo jornal, às vezes tá em 2, 3 lugares diferentes. E aí sim, essa é a maior facilidade que as pessoas têm de perceber quando eu tô sozinho ou não. Então é bem comum eles comentarem comigo isso na rua. E essa questão da pandemia também, eu acho que ela trouxe uma outra situação. A gente ainda não sabe como vai ser depois, mas as gravações por vídeo, né, como tem acontecido muito, inclusive jornais de rede, até Jornal Nacional, usam entrevistas por vídeo. Antigamente, assim, a gente chamava, né, do padrão Globo, tinha que ter a qualidade técnica, era acima de tudo. A imagem tinha que estar bonita, não tinha que estar desregulada nem a luz, nem nada. Não que não tenha essa exigência, ainda tem essa exigência, mas já teve muita mudança, então a gente percebe isso. Eu acho que essa é uma característica técnica muito marcante dessa mudança. Hoje é possível entrar reportagens a nível nacional com alguma entrevista gravada por vídeo. Não tem como chegar até o entrevistado, mas a tecnologia dá essa aproximação. Então isso também é algo que provavelmente, quer dizer, com toda certeza veio para ficar também na questão do jornalismo de TV, que é mais marcante essa característica, né? Então provavelmente vai ficar também. Viu, Vitor, como é dureza fazer um podcast com jornalistas? A gente não precisa de você. Eu vou embora, vou tomar um café enquanto isso, então. Mas assim, a professora, lá no começo do bate-papo, ela falou uma coisa que num episódio anterior nós discutimos sobre isso, né? Sobre a questão da fake news, que muito está sendo martelado e o que é errado, né? O termo fake news, né? Porque o news no inglês significa notícia, né? No português, no caso. E o princípio de notícia é a verdade. Então, o correto seria fake information. Mas a Raíssa falou, a professora Ariane falou, o Diego também falaram, enfim, sobre a questão do quão prejudicial é essa questão da fake information. Já decidiu eleições, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, graças a isso. E eu sempre vejo muita gente falar nas redes sociais que não adianta tentar mudar a visão das pessoas. Se a pessoa acredita naquilo, não tem como mudar. Isso aí eu acho totalmente errado. Eu acho que com o trabalho do jornalismo, o trabalho do jornalismo ali, para a questão de desmistificar, desmentir, na real, essas informações falsas, são muito importantes, porque isso pode nos auxiliar na questão de trazer um jornalismo correto, de verdade, um jornalismo de verdade ali. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é: onde que começou o erro? Quem que começou, onde começou o erro até mesmo da questão do termo fake news? Surgiu da própria mídia? Ou, sei lá, um cabeçudo aleatório ali falou: vou chamar de fake news aí, o que vocês acham?
Barbaridade, Vitor. A gente tinha que ter estudado para responder essa pergunta. Vitor não mandou nenhuma pautinha pra gente. Ó, gente, aqui vamos lançar essa daqui. Uma coisa que eu aprendi com a Ariane Pereira é o seguinte: você não pode mandar as perguntas para os entrevistados antes. Você tem que fazer pergunta na hora. Eu não sei onde surgiu e como, com quem surgiu o termo fake news, né? Mas eu corroboro o que eu disse antes e o que você trouxe agora, que se a news não é fake, se a mentira é qualquer outra coisa menos notícia. E também eu volto ao que eu já disse antes, assim, se hoje a gente tem a possibilidade de ter fake news, de ter desinformação e a disseminação desses conteúdos que não são verdadeiros, é por conta de uma causa boa que foi desvirtuada ao longo do tempo, que é a democratização do acesso às ferramentas de comunicação. É uma pena que, como tudo no mundo, né, o ser humano consegue destruir as ideologias, ele consegue destruir os grandes ideais. A democratização e o livre acesso à produção de conteúdo sempre foi uma grande reivindicação da área da comunicação, sobretudo das universidades, dos pesquisadores, mas que quando a gente entrega para a sociedade, quando a sociedade tem acesso a isso, uma parte da sociedade, não é todo mundo, obviamente, acaba distorcendo. Mas eu sou eternamente otimista e poliana, Vitor, então eu acredito que a própria sociedade vai se dando conta dessas distorções e com o tempo, claro que não é imediato, ela vai corrigindo. É um exemplo, e o momento que a gente vive é esse, né? E por que durante a pandemia a gente buscou os veículos tradicionais e não essas mídias alternativas, digamos assim? Porque as pessoas reconhecem que a informação checada, apurada, verdadeira, está nesses veículos tradicionais, né? Então, eu acho que a própria sociedade, com o tempo, vai corrigir essas distorções causadas pela própria sociedade, pelo próprio uso do homem, né, dessas ferramentas que ele tem à sua disposição. Então, só um adendo, eu fui confirmar, mas fake news surgiu nas eleições do Trump, em 2016, onde ele estava perdendo. Ele, de fato, pela população ele perdeu, mas o sistema de eleição dos Estados Unidos é por delegados, né? Mas enfim, e aí ele estava perdendo nos delegados, ele soltou bombas inacreditáveis, tá me lembrando um caso brasileiro, mas enfim, ele soltou bombas inacreditáveis sobre a Hillary e ele acabou vencendo. E aí ela usou esse termo e aí foi usando até chegar aqui em 2021 desse jeito. Mas essa prática de notícias falsas, ela não é totalmente atual, né? Se nós pensarmos, por exemplo, uma das dicas no quadro A Que Dica Chegamos, que eu vou indicar um documentário sobre isso, mas se nós pensarmos as eleições do Fernando Collor, até a maior rede de televisão nacional fez isso, né? Ela não criou notícias falsas, mas ela criou uma narrativa falsa de um debate que teve, né? Eu penso que a mentira sempre existiu. E a utilização dos meios de comunicação, assim como qualquer coisa que a gente faz no mundo, ela pode acontecer para o bem ou para o mal. Então, é óbvio que isso sempre existiu. A fofoca, gente, fake news é fofoca. Não existe outra coisa. Eu crio um boato, né? Eu invento uma não verdade que, quando ela é disseminada, ela ganha status de verdade. Porque muitas pessoas estão acreditando naquilo. Isso sempre aconteceu. A diferença é que, nesse momento, na atualidade, uma atualidade um pouquinho já estendida, desde o começo desse século, com, claro, uma profusão maior nos últimos anos, as tecnologias, que é o que a gente estava discutindo, permitiu que a gente tivesse, então, a possibilidade de uma disseminação muito mais fácil. E aí, muita gente disseminando informação falsa e pouca gente tentando combater essa informação falsa. O que é muito mais fácil, gente? A gente receber um link lá no WhatsApp do YouTube de uma suposta página do jornal, que ela é criada, diagramada e enviada
no WhatsApp, ou eu buscar o telejornal, buscar a emissora de rádio, buscar o jornal impresso, o portal de internet e disseminar o link verdadeiro. Eu vou contar uma historinha aqui, porque eu sou jornalista e, como tal, gosto de contar histórias. Nas últimas eleições para presidente do Brasil, me mandaram, pessoas da minha família, um link falso que tinha a ver com comunismo e nazismo, e que como a esquerda brasileira era comunista e simultaneamente nazista. E aí eu respondi enviando um outro link, que era um link que desmentia tudo isso, né? E que mostrava como que a gente não tinha como ser comunista e nazista simultaneamente, que como o comunismo não existe mais, gente. E não tem como existir nesse país, porque a gente é capitalista, a gente tem uma visão capitalista de vida. Teria que vir uma grande revolução, né? Para que isso mudasse. E aí, o que eu recebi foi um bombardeio de ataques por eu ter enviado uma notícia verdadeira, que eu era burra, que eu defendia a grande mídia, que eu não sabia do que eu estava falando. Ou seja, a desinformação, ela ganha o status de verdade, porque o que a gente quer é ouvir a verdade da gente. E é por isso que eu disse que, do meu ponto de vista, claro que é nosso papel enquanto jornalista combater a informação falsa, desmenti-la, e a gente vai continuar fazendo isso. Mas as fake news, elas só terão fim, no meu ponto de vista, a partir do momento em que a sociedade reconhecer que elas trazem muito mais malefícios do que benefícios. E aí sim, essa mesma sociedade vai se voltar para as mídias tradicionais, para que ela possa se informar. E é claro que a mídia tradicional comete erro, porque a mídia tradicional ela é feita por seres humanos. E seres humanos, minha gente, erram. Não adianta, eu, Ariane, erro como pessoa, vou errar como jornalista, assim como eu erro como sendo mãe, como eu erro sendo professora, como eu erro sendo filha. Eu erro em todas as esferas da minha vida. Se eu erro em todas as esferas da minha vida, também vou errar na minha profissão. E é claro que a grande mídia vai cometer erros, como a pequena mídia vai cometer erros. Como o médico comete erros, a gente não comete erros porque a gente quer, não estou defendendo ninguém, só estou dizendo que a gente precisa parar de demonizar a mídia tradicional, porque a demonização da mídia tradicional levou a gente onde a gente está hoje, para esse cenário que é o verdadeiro inferno da desinformação, que faz com que a gente seja um dos países do mundo que mais tem casos de Covid-19, que mais tem mortos por Covid-19. É por conta da desinformação e da desvalorização da grande mídia, porque a gente demonizou. Eu digo a gente, incluindo os próprios jornalistas, incluindo muitos professores de jornalismo, incluindo muitos estudantes de jornalismo, incluindo muitos professores de jornalismo e muitas universidades. Hoje, a gente paga, de certa maneira, essa demonização, sendo que erros todo mundo comete. Eu acho importante também a gente entender que existe uma grande diferença entre uma mentira, né, e uma, assim, eu não sei se eu posso colocar dessa forma, mas entre uma vivência de alguém que está fazendo uma reportagem, porque assim, 2 repórteres diferentes vão fazer 2 matérias diferentes, não importa, com a mesma pauta, vão trazer visões diferentes. Isso é impossível, porque, como a professora falou, são seres humanos que estão ali fazendo essa produção. Então, um vai trazer uma vivência diferente do que o outro para aquela reportagem e vice-versa. Então, assim, o grande problema, eu acho que tem nisso tudo é as pessoas não conseguirem lidar com uma opinião diferente da delas própria, né? Então, assim, 2 pessoas com visões opostas podem criticar uma mesma reportagem que não tem nada de tendenciosa, digamos assim, que não tem nenhuma mentira, melhor dizendo. Essas mesmas pessoas vão preferir compartilhar 2 mentiras que falem aquilo que elas acreditam que seja verdade. Então, esse é um grande problema, criticar demais sem conhecer o processo, sabe? Eu acho que esse é um grande problema. Como eu falei, repito, obviamente, 2 pessoas diferentes, 2 repórteres diferentes vão trazer uma reportagem, pode ser bastante diferente, mesmo sobre o mesmo assunto, e isso é natural. Agora, fazer essa crítica simplesmente pelo fato de criticar, de não ter gostado, porque não falou aquilo que eu queria ouvir, é bastante prejudicial para todo esse processo, digamos assim. É por isso que eu gosto de ser professora, que eu me encontrei sendo professora, porque quando eu escuto o Diego falar, a Raíssa falar,
Me dá orgulho de ter feito parte da formação de vocês. Muito obrigada por esse presente hoje. Ai, desmaiei com o elogio da Ariane. Não, mas eu acho importante destacar que a desinformação mata e o jornalismo salva vidas, né? E a gente viu isso na pandemia. Acho que se tivessem dado mais ouvido ao jornalismo tradicional, ao bom jornalismo, e menos a desinformação, nós não teríamos somado mais de 500 mil mortes no Brasil. Isso é um fato. Eu acho que eu concordo com a Ari quando ela fala que quando a população vê o estrago que a desinformação traz, eu concordo com ela que vamos dar uns 3, 4 passos para trás, vamos repensar em como a gente está conduzindo essa informação, como a gente está compartilhando essa desinformação. Enfim, eu também não gosto de fake news, eu sempre uso desinformação, não sei, enfim. E agora, nós temos um momento aqui que a gente faz uma pergunta tabu, por assim dizer, né? Não vamos fazer porque já fizemos tanta pergunta aqui, já foi falado tanto, então já fechou o pacote, já fechou o pacote aqui das perguntas. Mas uma pergunta que eu tenho é para a professora Ariane, mas é voltada para o curso de jornalismo da Unicentro, que é o que o Departamento de Comunicação Social dentro da área do jornalismo oferta tanto na questão de iniciação científica, projetos de extensão. A professora pode dar uma recapitulada em tudo isso? Sim, eu respondo a partir da sua pergunta, que já foi também uma resposta. Os alunos da Unicentro que cursam jornalismo, eles podem, né, passar pela universidade e apenas cumprir as atividades de sala de aula, por exemplo, né, que é o ensino, que é obrigatório para que a gente possa sair da faculdade, ou eles podem viver a universidade, né, e viver a universidade é muito melhor do que apenas passar por ela. E quando a gente vive a universidade, a gente sai muito melhor formado. Então, nesse aspecto, os alunos podem fazer, além do ensino, os outros 2 tripés da universidade, que são a pesquisa e a extensão, os professores do DECS, que é o Departamento de Comunicação Social, onde o curso de jornalismo está lotado, eles oferecem a possibilidade do desenvolvimento de pesquisas de iniciação científica nas mais diversas áreas. São pesquisas que são mais de cunho prático, em alguns casos, como as voltadas para o telejornalismo, para a leitura crítica da mídia, outras que são mais do campo teórico, né? E são muitas as temáticas, porque o jornalismo ele é das ciências humanas, das ciências sociais, e a gente tem uma transversalidade de temas, então a gente pode falar de gênero, de raça, dentro das pesquisas em jornalismo. Aí a gente também tem dentro do curso a extensão, projetos de extensão que são mais voltados para a área, como rádio, a história do rádio em Guarapuava, por exemplo, outros que são mais nessa linha transversal. Eu, claro, vou fazer propaganda do meu peixe, né? Vou vender o meu peixe. O meu projeto de extensão, ele é voltado para o combate à violência contra a mulher, e para isso a gente desenvolve atividades educomunicativas, atividades do jornalismo dentro das escolas municipais de Guarapuava, com crianças, para que elas entendam, né, como é que a gente constrói discursos que são desiguais, dos papéis dos homens e das mulheres na sociedade, como que a gente pode desconstruir isso. Nosso grande objetivo é isso, desconstruir esses discursos que são machistas, da desigualdade, para construir uma sociedade com equidade e, portanto, sem violência contra a mulher. E, além disso, além do tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, o curso de jornalismo ele também tem todas as outras possibilidades que a universidade oferece, como a questão da internacionalização, ou seja, a possibilidade de fazer parte do curso em universidades do exterior. A gente também tem a questão da inovação, alguns professores trabalham com essa área. Enfim, a universidade, gente, a universidade pública, ela é um mundo, ela é um universo que, quando a gente está fora dela, a gente não tem ideia de tudo o que ela oferece. É só quando a gente está dentro que a gente pode vivenciar isso. Então, eu faço um convite para que todo mundo que está ouvindo a gente, que vivencie uma universidade pública, né? Eu espero efetivamente que eu, o Diego e a Raíssa tenhamos convencido vocês que o jornalismo é muito legal, que vale a pena, e que vocês façam o vestibular, o PAC e o Enem
pensando em entrar pelo SISU na Unicentro no curso de jornalismo, mas que se essa não for a opção de vocês, eu tenho certeza que a universidade pública ela vai encaminhar vocês para um universo de possibilidades que vão tornar vocês, como me tornaram e me tornam a cada dia, uma pessoa melhor. A gente repensa a nossa vida porque o nosso olhar é sempre para o outro, é sempre para o coletivo. Então, para encerrar nosso bate-papo, eu posso concluir aqui que nenhum de vocês três se arrepende de ter feito jornalismo, de ter ingressado nessa área. Eu também não me arrependo. Eu acredito que essa área é muito apaixonante. O Diego falou lá no começo, né, que não tinha tanta paixão por uma área. Eu assim, quando entrei na universidade, eu não tinha paixão, assim, por telejornalismo. Foi através das aulas de Ariane Pereira aí que consegui me apaixonar pela área de telejornalismo aí, não só telejornalismo, mas também assessoria, enfim, tudo isso. O curso de jornalismo é muito bom, então recomendo para vocês. E se você quer conhecer mais sobre o curso, é só chamar a professora no Instagram aí que ela vai explicar, né, professora? Se dispõe a explicar tudo sobre o curso? Explico sim, Vitor, pode deixar. Eu tenho um grande prazer de conversar com as pessoas, é por isso que eu sou jornalista. E claro que eu vou tirar dúvidas de quem precisar. E sim, eu não me arrependo nunca de ter escolhido jornalismo. Pelo contrário, a cada dia eu tenho mais convicção de que se eu fiz uma escolha certa na minha vida, entre tantas escolhas erradas, foi por ser jornalista. Essa é uma escolha que eu tenho convicção que eu acertei, que era o que eu queria para a minha vida, é o que faz diferença na minha vida e é o que me faz fazer diferença na vida das pessoas. É o jornalismo, mesmo hoje estando na docência, né? Eu acho que eu faço a diferença na vida das pessoas ao formar jornalistas com esse olhar mais humano, né? Pensando no bem-estar da comunidade. E agora chegou aquele quadro que você tanto espera aí, que é o A Que Dica Chegamos. Então vamos agora falar sobre produtos que englobem aí a profissão do jornalista, né? Um pouco sobre o jornalismo. E vamos começar pelos convidados, começando pela Raíssa aí. Qual que é a sua indicação? Gente, eu vou indicar um filme que eu amo de paixão na minha vida, que é Spotlight, sobre um grupo de jornalistas do The Boston Globe. Fizeram uma investigação, assim, maravilhosa, muito boa. Não sei se na época lá, 2003, 2004, ainda não, já existia o jornalismo de dados, mas basicamente é isso que eles fazem, eles cruzam dados e expõem os casos de pedofilia que tinha nas paróquias, e aí eles começaram em Boston, e aí foi crescendo nos Estados Unidos, e aí no final do filme você pode ver todas as cidades que eles conseguiram denunciar isso do mundo. Eles conseguiram denunciar esse problema mundial por conta da pesquisa deles. Maravilhoso, maravilhoso. Diego, qual a sua dica? Posso dar 2 dicas? Pode, fica à vontade. Vamos lá, então. É um filme que eu assisti há algum tempo e eu acho que gera uma reflexão interessante, é o Abutre. Ele fala sobre um homem que estava desempregado e aí ele começa a observar como alguns meios tratam a notícia e ele começa a buscar. E aí ele faz um jornalismo que, não sei se a gente pode chamar disso, mas seria um jornalismo policial. Ele fica ali procurando a tragédia, mas apesar de existir esse tipo de jornalismo, né, infelizmente, ou enfim, o jornalista tem que estar nesses momentos também, mas é de uma maneira um tanto quanto errada que ele faz isso. Então acho que é um filme legal e interessante. A outra dica é um livro que eu acho que talvez assim não tenha tanto na ilustração ali a ver com o jornalismo, mas na essência sim, que é O Sol é para Todos. Esse é um livro já bem antigo. Ele fala assim de um julgamento, né? É um júri, mas tem como personagem principal uma criança, e eu acho que essa criança a gente pode pegar um pouco a essência dela, assim, de muitas vezes a gente vê a notícia, tratar o fato como com a visão dessa criança. Acho que é bem interessante, acho que são essas 2 dicas. Ariane Pereira?
Eu vou dar 2 dicas de livro. Também vou dar 2, não consigo dar uma só. E as 2 são de livros. Tem um autor brasileiro, poeta, na verdade, gaúcho, que diz que a gente só aprende a escrever lendo, né? Muitos dos alunos, quando chegam no curso de jornalismo, dizem que foram fazer jornalismo porque gostam de ler. Gente, gostar de ler não vai fazer de nós jornalistas. O que vai fazer de nós jornalistas é gostar de gente, é querer transformar o mundo. Mas, para que a gente possa transformar o mundo, a gente precisa saber narrar, a gente precisa saber contar histórias e, portanto, a gente precisa saber escrever. Então, eu vou dar 2 dicas de livros que são muito bem escritos na sua essência, porque são pessoas que atuavam como jornalistas na sua época, que é muito distinta, e que também falam do ser e do fazer, do ser jornalista e do fazer jornalismo. A primeira das minhas dicas eu ouvi quando eu era estudante de graduação ainda. Eu fui numa palestra do Caio Túlio Costa, que foi o primeiro ombudsman da Folha de São Paulo, e ele disse que não tinha como a gente ser jornalista se a gente nunca tivesse lido Ilusões Perdidas. E eu lembro que a minha turma toda correu para a faculdade, faltaram para a biblioteca, e faltaram exemplares de Ilusões Perdidas, que é um livro do Honoré de Balzac, que é um escritor francês, que é lá do século XVI ou XVII, agora eu não sei dizer com exatidão, e ele vai contar um pouco disso, né, de como que é o dia a dia de um escritor que sai do interior da França, vai para a capital, achando que ele vai mudar de vida vendendo seu livro, e aí ele precisa trabalhar como jornalista com as narrativas do dia a dia para poder sobreviver. E as primeiras 100 páginas, elas são altamente descritivas. É um grande aprendizado de saber como descrever uma cena, de como contar uma história, essas primeiras 100 páginas do Balzac, do Ilusões Perdidas. E os outros 2 livros, eles são mais contemporâneos, eles são do mesmo autor, de um autor que é jornalista, que ganhou a vida como jornalista, que é Prêmio Nobel de Literatura, que é uma das pessoas que melhor escreve, né, que melhor conta histórias no mundo, e a gente precisa aprender a contar essas histórias, que é o Gabriel Garcia Marques. Só que eu não vou indicar nada do realismo fantástico, eu vou indicar o Gabriel Garcia Marques, jornalista, 2 livros dele, Notícias de um Sequestro, que ele narra quando ele mesmo foi sequestrado pelas Farc, né, na Colômbia, como é que foi esse período dele sequestrado, e o outro é Relatos de um Náufrago, que ele conta a história em várias reportagens, né, uma reportagem seriada, de como alguns pescadores sobreviveram por meses no mar da Colômbia, e ele vai contando essa história depois. É um exercício de ouvir e contar, que eu acho que é bastante importante que a gente exerça enquanto jornalistas. E chegou a parte da produção aí, da equipe da produção, indicar as suas peças. Então, Lucas Gomes Timóteo, qual que é a sua indicação? Então, vamos lá. Eu vou indicar uma minissérie que era um podcast, na verdade, que é o Caso Evandro. Boa indicação, Lucas! Eu não acredito! Lucas! Não vou chamar você! Então, o caso Evandro, para quem não sabe, foi o caso de um menino que foi sequestrado em Guaratuba em 92, se não me engano. Teve um monte de casos envolvido político, mas ele veio mais o tema voltou agora quando o professor de jornalismo da PUC, o Ivan Suzuki, ele começou a investigar por conta o caso e fez um podcast, né? Tem vários episódios do podcast, e agora a Globoplay ele adaptou para uma minissérie. Então ali você vê, nossa, como que é o trabalho no jornalismo investigativo de um caso que aconteceu há 20 anos, mais de 20 anos. 29 anos. 29 anos. Então ele recupera fitas, áudios, transcrições policiais e transforma isso em um podcast, que é uma mídia auditiva. E agora você vê isso adaptado para uma mídia audiovisual, que é a minissérie. Então você vê um combo assim, do que o jornalismo é capaz de produzir, e o trabalho dele ainda não terminou, ele ainda continua na investigação, no podcast dele, né, que está disponível nas plataformas de áudio, e a minissérie, como eu disse, está na Globoplay. Fica essa minha dica.
Eu não me contei, Vitor, eu preciso falar. Okay. Eu acho que é muito legal a dica do Lucas, porque ela mostra o jornalismo para o bem e para o mal. Como o jornalismo ele também erra, que é muito da minissérie e dos podcasts, mostrando os erros da imprensa. A imprensa foi levada a acreditar numa verdade lá, até porque a justiça também errou. E mostra o jornalismo para o bem, que é fazendo essa investigação agora, tentando desvelar, todos os erros que aconteceram naquele momento do julgamento do caso do Evandro. E com o Lucas falando, eu lembrei de mais uma dica que eu quero dar, eu preciso dar, que é ao mesmo tempo livro e é série também audiovisual. A gente tem uma autora brasileira, jornalista, Daniela Arbex, que tem grandes livros-reportagens maravilhosos. Um deles é o Holocausto Brasileiro, que narra como que um hospital psiquiátrico, na cidade de Barbacena, na verdade, ele fazia o que os campos, do Holocausto fizeram com os judeus lá, eles faziam aqui, eles iam minando a vida das pessoas. E agora, há pouquíssimo tempo, depois ainda da minissérie do Ivan, do caso Evandro, saiu uma minissérie também na Globoplay, baseada no Holocausto Brasileiro, que é a série Colônia. Então, eu recomendo as duas coisas, da série e o livro da Daniela Arbex. Aliás, os livros, porque ela é uma jornalista maravilhosa. E uma coisa que é importante ressaltar sobre a questão do poder, do poder que o caso Evandro, esse produto do podcast e também o produto de série documental do Globoplay causou, que há poucos dias a Secretaria de Justiça do Paraná, ela criou um grupo para identificar falhas na investigação do caso Evandro. E muito tardio, por assim dizer, sendo que há muito tempo é martelado, tudo isso sobre a questão de falhas da investigação, até mesmo da criação dos grupos, do grupo Águia, do grupo Tigre, enfim. Mas é importante ressaltar o poder, que esse produto trouxe para a questão de abrir os olhos não só da questão da questão dos 7 acusados, como a professora salientou ali, mas enfim, abriu os olhos até mesmo da questão de você saber toda a verdade, Pode não ser a verdade, pode ser a verdade, enfim, mas é uma coisa que um trabalho muito bem feito aí pelo Ivan, e eu ia recomendar mesmo, eu compartilho da indicação do Lucas aí, porque é um produto sensacional. Tem os podcasts aí, tem 30 e poucos episódios, caso você queira ouvir. Também tem a série do Globoplay. Recentemente foi lançado um episódio extra entrevistando o Oswaldo Marceneiro, que foi um dos 7 acusados, o seu depoimento, enfim, recomendo demais. Victor Tel, qual a sua indicação? Eu tenho 2 indicações. A primeira, que eu já dei um spoiler, tá no YouTube, é bem antigo, mas é muito legal. É documentário Muito Além do Cidadão Kane. Eu acho que é sensacional para quem tá querendo cursar jornalismo. Queria mandar um abraço pro meu irmão, que também é entusiasta em jornalismo. E eu também queria indicar um documentário, um filme, documentário, que se chama Mato Eles, que é do Sérgio Bianchi, que ele analisa os conflitos de terra aqui em Mangueirinha, aqui muito perto daqui de Guarapuava. Para quem é de fora, tem uma reserva indígena muito próxima aqui de Guarapuava, e é do Sérgio Bianchi, que também é paranaense, formado em cinema ali na Federal do Paraná. Só essas 2 dicas. Eu tenho uma outra dica para você importantíssima aí. Quer saber mais sobre o curso de jornalismo ou quer saber mais sobre os cursos de graduação da Unicentro? Acesse unicentro.br/estude-graduação. Lá você vai conferir todo o corpo docente do curso que você está querendo realizar ou prestar o vestibular, SISU, PAC, enfim, e também você conhece um pouco da matriz curricular, as horas, enfim, todas as informações você acompanha nesse site. Chegamos ao fim de mais um episódio aí, gostaria de agradecer a todos que participaram, abrir aí para os agradecimentos, as mensagens de fé, motivação aí, tô parecendo padre falando, mas começando pelos convidados, Ariane, Raíssa, Diego, fica à vontade. Já que ninguém se pronunciou, vou falar, gente, muito obrigada pelo convite. Eu amo falar de jornalismo, me dá um quentinho no coração, sabe? Uma força para seguir em frente nesse último ano. E obrigada pelo convite, Vitor, Lucas. Amei estar aqui. E, gente, vem para o Unicentro, vem para o jornalismo. Bom, vou agradecer então também pelo convite, muito legal. Realmente muito bacana poder participar desse bate-papo. Acho que
Se pudesse, a gente ficava conversando mais algumas horas aí, né? Mas não dá, tem um tempo. Conheço bem do tempo. Editor no ouvido mandando encerrar o ao vivo, é normal. Então, dessa vez teve bastante tempo, inclusive. Mas obrigado pelo convite. Com certeza, para mim foi sensacional poder fazer minha graduação no Unicentro. Recomendo, com toda certeza. E para quem precisar, a gente está aí também para mais dicas. Também quero agradecer todo mundo pela oportunidade de falar aqui, porque eu quase não gosto de falar, e sobretudo pela oportunidade de rever o Diego, a Raíssa, né, conversar com vocês, com você, Vitor e Lucas, e conversar também, sobretudo, com quem está ouvindo a gente, né, em variados momentos. Foi efetivamente um prazer, para mim foi um presente poder falar sobre isso, poder ouvir o Vitor, poder ouvir o Diego e a Raíssa foi efetivamente um presente. Eu fiquei muito feliz de ver os jornalistas que são formados, né, estão se formando pela Unicentro. E espero que nos próximos anos nós possamos nos encontrar no curso de jornalismo, quem está ouvindo agora, e que vocês digam: Ariane, eu ouvi você um dia num podcast, a que curso chegamos, que vocês contem isso. Eu vou ficar muito satisfeita de saber que essa nossa conversa levou vocês a tomarem a decisão por fazer o jornalismo, né? Obviamente, eu sou professora do curso de jornalismo, eu vou recomendar o curso para vocês, vou recomendar a universidade, mas efetivamente a universidade pública e o curso de jornalismo vão fazer a diferença na vida de vocês e vão possibilitar que vocês possam fazer a diferença na vida das pessoas. E a Unicentro é pública, gratuita e de qualidade. Lucas Gomes Timote e Vitor Tel, seus agradecimentos, seus tchauz, suas mensagens de fé, motivação. Padre Reginaldo Manzotti. Então, agradeço a Ariane, a Raíssa, o Diego por ter aceitado o convite e vamos para o próximo episódio. Muito obrigado a todos que participaram, foi muito legal mais uma vez estar aqui ouvindo e aprendendo, e vamos para o próximo. O que vem por aí, Vitor? Segredo, não posso contar. Então é isso, acesse o nosso site, unicentro.br/A Que Curso Chegamos. Você vai ficar sabendo mais sobre os episódios, acompanhar os outros episódios, informações. Acesse o site da Unicentro, siga a Unicentro nas redes sociais, @UnicentroBR, tanto no Instagram, Twitter e Facebook. E seja muito bem-vindo também para mandar a sua sugestão de pergunta aí, a sua sugestão de tema, a sua pergunta, enfim, mande para o nosso e-mail aquicursochegamos@unicentro.br. No mais é isso, obrigado a todos, até o próximo episódio, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel e se chegar a sua vez, se vacinem. Até mais!